bem, pessoal? Dando continuidade ao nosso curso de História da Paraíba, hoje vamos continuar o assunto relativo às invasões holandesas. Vamos lá. Relembrando a nossa última aula, a gente soube que desde 1580 Portugal estava sob domínio espanhol, União Ibérica, e consequentemente também o Brasil. A instalação da empresa de açúcar no Brasil, da empresa açucareira, contou com a participação da Holanda, desde o financiamento das instalações até a comercialização no mercado europeu. A Holanda era a principal transportadora do açúcar português que vinha do Brasil para o mercado na Europa. Assim, quando Filipe II proibiu a manutenção das relações comerciais, e tirou dos holandeses uma grande fonte de lucros, e eles reagiram, com a invasão do Nordeste do Brasil. Isso organizaram a Companhia das Índias Ocidentais e decidiram invadir a capital em 1624, na Bahia. Prenderam o governador-geral e o enviaram para a Holanda. No entanto, nesse primeiro momento não conseguiram governar a região. As invasões holandesas atingiram a Paraíba através de ataques contínuos, sobretudo na região de Cabedelo, onde a resistência foi muito acentuada, tentando se fixar em nossas terras. Porém, concretizando a invasão definitivamente apenas em 1634, quando desembarcaram ao norte da foz do rio Jaguaribe e conseguiram a vitória sobre as tropas do então governador paraibano Antônio de Albuquerque Maranhão, partindo para dominar Cabedelo, onde tiveram êxito. Já em dezembro de 1634, desse mesmo ano, conseguiram então entrar na cidade de Filipéia de Nossa Senhora das Neves e passaram a administrá-la até o ano de 1645. A sua preocupação inicial dos holandeses invasores consistiu em manter defesas para estabilizar sua conquista. E também, outro detalhe, que era atrair a simpatia dos habitantes da Paraíba, com o objetivo de facilitar seu governo, cuja capital teve a denominação mudada para Frederica. Outro detalhe importante, essa é a terceira vez que a capital do território paraibano tinha mudado de nome. A fortaleza de Santa Catarina em Cabedelo foi rebatizada como Margarete. Alguns de nossos moradores, pressentindo derrota e não querendo se submeter aos inimigos holandeses, retiraram-se da capitania. Porém, antes da retirada, queimavam os canaviais e inutilizavam os engenhos. André Vital de Negreiros foi o primeiro a tocar fogo no seu engenho, do seu pai, e muitos então seguiram-lhe como exemplo. Isso era uma tática de não deixar nada a ser conquistado para o invasor. Até hoje, nas guerras modernas, isso é utilizado. Foi utilizado pelos russos muito durante a invasão nazista na Segunda Guerra Mundial, e é chamado de tática de terra arrasada. Para impedir possíveis rebeliões, os holandeses tanto fortificaram a igreja de São Francisco e o convento de Santo Antônio, cujas portas instalaram em trincheiramentos, baterias, quanto ocuparam a inacabada igreja de São Bento, na Rua Nova. Quando os religiosos franciscanos tentaram desobedecer às ordens dos novos senhores, foram expulsos da capitania.
Lembrando que os invasores holandeses eram povos de religião protestantes, não eram povos que seguiam ao catolicismo, exemplo dos portugueses. A nova organização holandesa no território paraibano. Os holandeses reconheceram logo a desvantagem de ver a terra desamparada, os engenhos abandonados e outros danificados. Então eles se prestaram a fazer com os moradores uma espécie de pacto. Duarte Gomes da Silveira foi um dos primeiros a se apresentar ao inimigo e serviu de mediador entre os moradores e os invasores, não traindo os seus, mas para não entregar de tudo que lhes custara tanto trabalho. O primeiro governador da província holandesa da Paraíba e Rio Grande do Norte foi Servais Carpenter, que em nome do príncipe de Orange, dos Estados Gerais e da Companhia, fez aos paraibanos, no dia 13 de janeiro de 1635, as seguintes promessas: anistia, liberdade de consciência e de culto católico, manutenção do regime de propriedade, proteção aos negócios e observâncias das leis portuguesas nas dependências naturais da terra. Isso foi a política imposta pelo invasor holandês, o que demonstrava que ele queria um governo tranquilo. Ele procurou a todo custo uma espécie de pacto com os colonos locais, de modo a que pudesse evitar conflitos. O interesse do invasor holandês era meramente a retomada das atividades comerciais, sobretudo as atividades da indústria do açúcar. Tais recomendações surtiram efeito, daí porque não foram poucos os que aderiram aos invasores. Na verdade, era uma espécie de acordo onde ambas as partes saíam lucrando. O padre jesuíta Manuel Moraes abjurou a fé católica, embarcou para a Holanda, onde se fez calvinista e casou. No plano administrativo, conservou-se parte da antiga administração subordinada. Porém, o diretor-geral, função inicialmente ocupada pelo conselheiro Servais, funcionários denominados escabinos e escoltetos encarregaram-se de administrar a justiça e cobrar impostos. Já no plano econômico e social, os holandeses mantiveram a escravidão. Com esse objetivo, ocuparam preliminarmente a província portuguesa de Angola, na África, que era a principal fonte de fornecimento de escravos. Introduziu aperfeiçoamentos técnicos com moedas metálicas no lugar das antigas, feitas de madeira, e ofereceram empréstimos aos proprietários de engenhos. Isso foi uma grande característica, é um grande detalhe a você gravar aí, que os invasores holandeses efetuaram diversas operações financeiras, sobretudo a concessão de empréstimos aos proprietários de engenhos. A maior parte destes, liderados por Duarte Gomes da Silveira, aceitou a oferta. A principal colaboração recebida pelos holandeses proveio dos índios potiguaras, enquadrados pelos caciques Pedro Poti e Paraupau. Em troca, os holandeses chegaram a realizar a Assembleia de Índios, para a qual os principais do Ceará e Pernambuco enviaram representantes à vila de Itapecica, em Pernambuco. E aí se encontra a referência da nossa aula e continuaremos brevemente com a questão da resistência dos povos à
dos invasores holandeses. Ótimos estudos, boa sorte a todos e fiquem de olho no nosso blog que brevemente estaremos publicando a continuação dos assuntos. Até mais!